Lucas capítulo 15. Quem achou, diga amém. Vamos fazer uma leitura do versículo 1 em diante. Amém? Diz assim a palavra de Deus: chegando-se a ele todos os cobradores de impostos e pecadores para o ouvir, mas os fariseus, os escribas murmuravam: este recebe pecadores e come com eles. E então Jesus lhes propôs uma parábola: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não a deixa no deserto as 99 e vai após as ovelhas perdidas até achá-la, e quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, e vai para casa? E então convoca os amigos e vizinhos e lhe diz: alegrai-vos comigo, achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que do mesmo jeito haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achá-la, e quando a encontra, convoca as amigas e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Agora dá uma pula aí lá para o versículo 31. Versículo 31 diz assim: respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre está comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Irmãos, nós celebramos, festejamos, comemoramos, aplaudimos quando acontece algo muito especial com a gente. A nação de Israel, eles eram feras em comemorações. Eles se alegravam, eles festejavam, eles celebravam. As festas mais importantes de Israel, em meio de tantas na Bíblia, mas uma das festas mais importantes, a celebração da Páscoa. Toda a festa estava ligada a algo muito importante que aconteceram para aquele povo. A primeira festa, sabe, a grande festa de Israel, a festa da Páscoa, que simbolizava ou representava o livramento do Senhor, quando o anjo da morte foi lá no Egito, sabe, e matou os primogênitos dos egípcios, e sobre o povo de Israel não houve nenhuma morte. Pois a nação de Israel celebrava essa festa, dando uma festa maravilhosa ao Senhor. Só que essa festa, ela tinha alguns elementos específicos, que não vou agora classificá-los, mas eles celebravam anualmente essa festa. A segunda festa mais importante era chamada de festa das colheitas, ou a festa das primícias. Eles apresentavam ao Senhor o fruto da terra. Eles comiam, eles se alegravam, eles ofertavam ao Senhor. Era uma festa linda de celebração. Anualmente eles estavam ali fazendo uma grande festa ao Senhor pelas colheitas, por Deus ter abençoado a colheita. A terceira festa, chamada de festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, comemorando ou celebrando o período em que esse povo viveu no deserto durante 40 anos. E o Senhor livrou esse povo lá no deserto, não permitindo que a roupa se desgastasse, nem que as sandálias perdessem a sua firmeza. Esse povo teve a provisão de Deus. Quando tinham fome, o Senhor mandava maná do céu, mandava codorniz. Quando tinha água, o Senhor os conduzia a fonte de águas saudáveis. Quando não, o Senhor purificava águas. Em outros, o Senhor tirava a água da rocha. Mas aquele povo, eles tinham as suas sedes saciadas. Deus provia para aquele povo o que eles necessitavam. Então festa é isso, é celebração de algo muito importante, de um grande acontecimento. Aqui no texto em que nós lemos, nós vemos também 3 episódios com finais semelhantes. Primeiro episódio da ovelha perdida. Essa ovelha se perdeu do aprisco, não sabemos o motivo pelo qual ela se perdeu.
mas ela se perdeu, e você vai ver o cuidado do Senhor ir lá e buscar, sabe, aquela ovelha que havia perdido. Outro foi a mulher que perdeu a sua dracma, também ela teve todo um cuidado para ir buscar a sua dracma. E por fim, o filho que houvera se perdido. Eu queria que você me atentasse para mim agora nesse momento. Tu imagine Jesus estava sentado no versículo 1 do capítulo 15, em um local, uma casa, e ali ao lado dele estavam os cobradores de impostos, sabe, e os pecadores. Jesus, ele era cercado de pessoas que viviam à margem da sociedade. O politicamente correto não combinava com Jesus. Jesus, ele era extraordinário, ele era sensacional. Quando eu vejo Jesus na Bíblia, ele fez exatamente o oposto que os escribas e fariseus faziam. Eles discriminavam o povo. A sociedade, ela era dividida pelos escribas e fariseus, porque deveria ser o exemplo. Eles mantinham distância. Jesus, ele vai e se ajunta dessas pessoas que não tinham muito valor aos olhos dos escribas e fariseus, e ele se cercava dessas pessoas. Você imagina um cobrador de imposto, um publicano, ele era tido como um traidor da nação. O publicano, ele trabalhava para o império. O publicano, ele cobrava dos seus patrícios. Ele não era muito bem quisto e bem visto pela sociedade judaica, principalmente pelo clero. E Jesus, ele fez questão de não apenas convidar esse povo para ouvi-lo, mas de chamar um deles para ser o seu apóstolo, como Mateus. Mateus era um publicano, era um cobrador de imposto, fez parte da comitiva de Jesus. Tu imagina Jesus, ele rachou com o politicamente correto há 2000 anos atrás. Pois é, esse Jesus maravilhoso, ele vai dizer, esse texto, ele chama aquele povo a atenção, porque ele percebeu esse olhar de discriminação, esse olhar altivo dos religiosos, se achando superiores aos demais. E ele propõe para aquele povo uma parábola, e ele começa falando acerca da parábola das ovelhas, das 100 ovelhas, cujo uma ovelha havia se distanciado das outras 99 e se perdido. O pastor dessas ovelhas, ele deixa essas ovelhas lá no deserto, e ele vai correr atrás dessa única ovelha que se perdeu. Você vai aprender nesse texto o amor de um pai que busca, ou o amor que busca. Amor de um pastor que vai buscar a ovelha perdida, que vai atrás daquela que se desgarrou, desse Deus que é tão maravilhoso, tão sublime, tão excelso, mas que se preocupa com um que sai do aprisco. Quando eu estava lendo isso, eu fui conduzido a alguns versículos que eu queria compartilhar com vocês, como por exemplo, Lucas, capítulo 19, versículo 10, coloca no data show para mim, por favor. Lucas, capítulo 19, versículo 10, você vai ver um Deus que se importa, que vai atrás e que busca o filho ou a ovelha que se perdeu, porque o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Olha só, esse é o Deus que nós servimos. Uma vida para ele importa. Repita comigo: uma vida para ele importa. Pois é esse Deus que deixa 99 no meio do deserto. E eu fico imaginando o grau de maturidade dessas ovelhas. Elas foram conduzidas ao deserto, estavam no deserto. Você vai ver em Mateus capítulo 18, o Senhor propondo a mesma parábola, e lá ele deixou ela no aprisco. Eu fico imaginando os dois tipos de maturidade. Aquela que você tem que levar para o aprisco, colocar lá dentro, fechar a portinha, porque senão elas vão se perder. E a outra que o Senhor pode deixar no deserto, porque elas sabem o caminho de casa, e quando o pastor volta, elas não vão se perder, porque elas vão se manter unidas, elas sabem muito bem o caminho de volta para casa. Pois é, nesse texto você vai ver o amor, sabe, que busca, que vai atrás. Mas muito mais do que isso, versículo 4 de Lucas, capítulo 15, vai dizer, versículo 4, que homem dentre vós
tendo sem ovelha, e quando a encontra, versículo 5, e quando a encontra, põe-nas sobre os ombros, cheio de alegria. Uma coisa importante desse texto, o amor que vai atrás, e uma alegria quando encontra, mas não fica apenas na alegria por ter encontrado. Essa alegria, ela é celebrada. Toda vitória precisa ser celebrada. Repita comigo, toda vitória precisa ser celebrada. Olha o que vai dizer o versículo 6. E vai para casa e convoca os amigos e vizinhos. Ele diz: alegrai-vos comigo, porque eu achei, glória a Deus, achei a ovelha perdida. Oh, aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Irmãos, a alegria de encontrar, ela agora precisa ser celebrada. Celebrada por quê? Porque está de volta. Irmãos, que coisa linda. Mas o que me chamou a atenção não foi apenas essa festa, essa celebração. Atente para o versículo de número 7, que vai dizer assim: digo-vos, do mesmo jeito haverá alegria no céu. Há uma versão que diz: haverá festa no céu. Quando que é a festa no céu? Por um pecador que se arrepende, mais do que pelas 99 irmãos. Quando um pecador, ele se arrepende, quando alguém que estava perdido, ele é novamente encontrado e trazido para junto, há uma festa não na terra, mas a festa se estende ao céu também. Toda festa que o povo judeu celebra, toda festa que nós celebramos, ela é limitada apenas à terra, mas quando uma vida se converte, essa festa é celebrada também no céu. Oh, aleluia. A celebração da festa das células é isso. É uma festa que é celebrada na terra, mas é mais do que isso, ela é uma festa celebrada também no céu. Que percebemos, irmãos, desse ano 2020, com todas as limitações e dificuldades, 20 pessoas tomaram a decisão e se batizaram no ano de 2020. Sabe o que é isso, irmãos? Nós fizemos mais com as portas da igreja fechada do que com as portas abertas no culto todo dia. Celebrar a festa das células é exatamente isso. É celebrar a vitória das vidas que estavam perdidas e foram encontradas, do líder que foi atrás da ovelha perdida, que investiu tempo, que pegou essa ovelha, porque na grande maioria, quando a ovelha se perde, ela vem toda ruim, ela vem machucada, a sua lã embolada, ela vem ferida, e agora esse apacentador, esse pastor, precisa colocar ela, na grande maioria, na tradição judaica, eles traziam para dentro da tenda. Aquela ovelha precisava de cuidado especial dentro da tenda. Ela tinha ali a sua lã tratada, a sua ferida curada, sabe, onde havia machucado, ele colocava um bálsamo para que ela fosse curada, restaurada a sua saúde. Pois é dessa maneira que o Senhor faz com a gente. Quando uma ovelha está perdida, ela é encontrada, o Senhor traz de volta, aleluia. O Senhor, ele se alegra, a festa no céu, quando alguém estava perdido, ele é novamente encontrado. Quero ainda compartilhar versículo 8. Ele vai tratar acerca da mulher que perde a sua dracma. Essa mulher, ela perde a dracma e ela se esforça, se empenha ao máximo para encontrá-la. Ela se empenha, coloca por favor no data show. Ela se empenha ao máximo para achar a sua moeda perdida. E agora, depois que ela procura, ela encontra, e mais uma vez ela se alegra, ela fica feliz e ela festeja. Olha o versículo de número 9. E quando a encontra, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, achei a dracma perdida. Olha o versículo 10, irmãos, mais uma vez, tem festa no céu. Diga glória a Deus. E eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende.
Irmãos, nós temos que ser promotores de festa no céu. Que por causa de mim, de você, haja festa 365 dias na glória. Todos os dias tem que haver uma festa lá em cima. Por quê? Porque nós vamos atrás da ovelha perdida. Nós iremos atrás da dracma perdida. Você pode dizer glória a Jesus? Aleluia! Lucas capítulo 5, versículo de número 32. Quando Jesus propõe esta parábola, coloca para a gente aí Lucas 5,32. Quando Jesus propõe essa parábola, ele tinha em mente, sabe, que ele veio não para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Os pecadores, estavam ali incluídos os publicanos, estava ali incluído, sabe, aqueles cheios de pecado aos olhos dos religiosos da sua época. Jesus veio para chamar eles. Os pecadores de hoje são os drogados, são os alcoólatras, são os marginalizados, são os tatuados, são os cabeludos, são as piriguetes. Irmãos, são pessoas que precisam ser alvo, nosso alvo, buscá-las, trazê-las para o aprisco, ajudar essas pessoas a ter dignidade e comunhão com Deus outra vez. Nós não podemos, irmãos, olhar para eles como olhavam os escribas e fariseus. Nós temos que olhar, glória a Deus, nós temos que olhar para eles e olhar com o olhar de Jesus. Por que ele não veio chamar o justo? Porque pessoas, irmãos, politicamente corretas, elas acham que não precisam de mais nada. Ela já tem tudo. Já percebeu aquelas pessoas que vai falar do amor de Jesus para ela, mas eu não preciso de Jesus. Eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, não faço nada para ninguém. Pois é, não faz nada para ninguém. Aí que está o problema. Ela também não precisa, ela não aceita o sacrifício de Jesus por elas. É como se elas mandassem um recado: a minha justiça já é o suficiente, eu não preciso da justiça de Cristo. Pois é, pessoas politicamente corretas se acham justas demais. E diz a Bíblia que Jesus não veio chamar os justos, mas veio chamar os pecadores. Tem pecador aqui? Aleluia. Ele veio nos chamar ao arrependimento. Aquele que ouvir a minha voz e vier em minha direção, esse encontrará pastagem, será alimentado pelo Senhor. Jesus, certa feita, vai dizer em Mateus 11, 28: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados. São os pecadores, irmãos, cheios de falhas e erros, que eu vos aliviarei. Uma pessoa desejosa por arrependimento, essa pessoa tem grande chance de salvação. E Jesus quer uma festa no céu. Ele quer celebrar, ele quer festejar a conversão de alguém que estava perdido. E para finalizar, ainda Lucas capítulo 15, nós vamos ver uma terceira situação. É a situação do filho pródigo. Mas eu não quero falar sobre o pródigo, eu quero falar sobre o filho que ficou. Versículo 31. Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Esse é o filho que não foi. Ele não se perdeu, ele não se desviou, ele estava na casa do pai. Ele estava ali, ele continuou ali. Sabe, é aquele camarada religioso que não faz nada, mas o comportamento dele é comportamento de servo, de escravo, de um servo escravo. Esse filho que ficou, ele tinha essa mentalidade. Quando o pródigo volta para casa, quando o irmão mais novo volta, o pai devolve aquele mais novo dignidade. Repita comigo: dignidade. O pai coloca, ele chama os seus servos e ele fala assim: olha, dê um banho nesse menino, coloque roupa nova nele, uma sandália nos pés, um anel nos dedos. Eu estou devolvendo a ele a posição de filho.
Eu sei, ele veio para ser pelo menos um escravo, mas eu não quero como escravo, eu quero como filho de novo. E mais do que isso, pega lá um cordeiro cevado, nós vamos fazer uma festa. Afinal de contas, o meu filho estava perdido e voltou. Irmãos, o pai se alegrou muito. O pai ficou muito feliz com o retorno do filho que havia se perdido no mundão. Mas o que ficou em casa ele não teve, não compartilhou da mesma alegria. Tem muita gente que tem esse mesmo sentimento com relação àquele que era pecador e que volta aos pés de Jesus. Eles não conseguem entender por que o pastor está dando oportunidade para ele. Ele aceitou Jesus tem pouco tempo, ele é tão novo, ele não tem idade, ele não tem maturidade espiritual. Quem é ele para estar nessa posição? Como é que o pastor tem essa visão? O pastor está perdendo a intimidade com Deus. Irmãos, o que eu acho magnífico em ser um pastor de uma igreja em células é que todas as vezes que o diabo ele se levanta para cair em nome de Jesus. E às vezes ele se levanta dessa maneira, trazendo pensamentos discriminativos ou discriminatórios para com aqueles que estão chegando. Nós temos que ter o mesmo sentimento que havia em Jesus, o mesmo sentimento que havia nesse pai. Ele estava tão feliz, ele estava tão alegre. Como ele não festejaria? Como ele não ia celebrar algo tão maravilhoso, algo tão especial? Irmãos, 2021 foi ano de muito desafio. 2020 foi um ano de muito desafio para nós. Quanta luta, quanta prova, quantas perdas, quantos irmãos nossos, quantos amigos nossos desceram à sepultura. Como não celebrar um ano desse, irmãos, em que sobrevivemos, que nos mantemos de pé? Um ano de carestia, um ano de escassez, e não faltou alimento em nossa mesa. Como não celebrar o Senhor, irmãos? Como não dar glória a esse Deus maravilhoso, que não deixou faltar o pão de cada dia, que supriu a nossa mesa, que nos ajudou a pagar as contas? E outra, como testemunho aqui maravilhoso, mesmo no ano de pandemia, de escassez, de desemprego, empresas foram abertas. Irmãos, como não celebrar esse Deus? Irmãos, a Ele toda a glória e honra, a Ele todo louvor. Mas acima de tudo, como não celebrar, irmãos? Um período de grande conflito mundial, vimos pessoas se rendendo aos pés de Jesus, pessoas se voltando para Jesus com o coração alegre, sincero, jovens dizendo: eu quero Jesus. Homens falando assim: eu preciso de Jesus. Mulheres implorando: me batiza, eu quero Jesus. Como não celebrar, irmãos? Como ficar indiferente a esse algo extraordinário que está acontecendo em nosso meio? Versículo 32: mas era justo nos alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado. A festa das células é a festa de todas as células, mesmo aquelas que não produziram como deveriam, mesmo aquelas que não evangelizaram como deveriam evangelizar. Porque quando eu falo da célula, não falo só do líder, eu falo de todos. Mesmo aquelas células que os líderes não impulsionaram a sua galera a fazer o diferente, trabalharam de maneira ordinária e não deram o seu extraordinário. Tem gente, irmãos, que é só o básico, só faz o que se pede. E aqui nesse texto nós vemos um pai celebrando a vida do filho que estava perdido e voltou para casa. Precisamos celebrar, irmãos, agradecer ao Senhor pelas vitórias conquistadas, pelas vidas alcançadas. Nós não podemos deixar passar isso. E para finalizar, qual o desejo máximo de Deus? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Quero finalizar com esse versículo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Qual é o desejo de Deus? Qual é a vontade de Deus? Amém? Colocou aqui para mim? Está aqui.
qual é o desejo, qual é o propósito. Eu não vou nem falar o desejo, qual é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Não é apenas a salvação pela salvação. A salvação, ela é um presente, é uma dádiva, é algo maravilhoso. A salvação por si já é uma bênção. Mas enquanto estivermos aqui, nós vamos conhecer mais, nos aprofundarmos em conhecer a verdade. Para conhecer a verdade, você precisa se aproximar da verdade. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,36 diz: e se a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então não é apenas se aproximar de Jesus para ser salvo, é se aproximar dele para conhecer, para conhecê-lo, porque quando nós o conhecemos, nós somos libertos. Pessoas que vivem na prática do pecado é porque não conhecem a Deus, é porque estão tão distantes de Deus e não se tornaram discípulos dele. Porque quando nós nos aproximamos, nós entramos num processo chamado de discipulado, e nós aprendemos com ele. Aprendemos que nós não somos perfeitos, somos cheios de defeitos, somos cheios de falhas. Temos, irmãos, cometido erros periódicos. Quantas vezes deveríamos fazer o certo e não fazemos? Deveríamos estender as mãos e não estendemos. Deveria ajudar e não ajudamos. Pois é, estamos cheios de falhas. Quantas vezes nos comportamos como filho pródigo? Você percebeu que quando a ovelha se perdeu, o pastor foi atrás da ovelha? Quando a dracma se perdeu, a mulher revirou a casa procurando até encontrar. Mas quando o filho saiu de casa, o pai não foi atrás. O pai esperou. Sabe quem é o filho, irmãos? São pessoas que já sentaram à mesa com Deus, já participaram das coisas espirituais, já desfrutou da comunhão, e agora essas pessoas se afastaram. O pai sempre estará de braços abertos. Ele sempre vai estar esperando o filho que havia se perdido. Quando esse filho vier, haverá uma festa extraordinária. Mas o pai vai esperar o posicionamento do filho. Eis aqui um convite para você. Em que categoria você se encontra? Da dracma perdida, da ovelha perdida ou do filho perdido? Para os três, eles, quando foram encontrados, houve muita alegria e uma festa foi celebrada.